Você sabia que aqui no Brasil há muitas cidades que estão em um estado e usam DDD do outro? Pois é, mesmo com os DDDs, os códigos de área, sendo divididos por estado e fazendo parte da identidade cultural de muitos estados e muitas regiões, tem cidades aqui no Brasil que não usam os DDDs dos estados onde elas estão. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave e no vídeo de hoje a gente vai conhecer casos de cidades que não usam DDDs de onde estão. Esse vídeo tem o apoio da RZT Comunicação e Treinamentos. Se você quer saber mais sobre marketing digital, inteligência artificial, redes sociais, edição de vídeo, a RZT Comunicação é o lugar certo. Eu mesmo fiz um curso lá e gostei bastante. O site deles é o rztcomunicação.com.br, que eu também estou colocando na descrição do vídeo. E se você falar que conheceu a RZT por causa do Exclave, tem desconto, hein? Os DDDs ou códigos de área são aqueles números que a gente usa quando vai ligar para um telefone que não é da cidade onde a gente está. Então eu vou dar um exemplo, eu estou aqui em Brasília agora. Se eu for ligar para Porto Alegre, por exemplo, eu vou ter que ligar 051 mais o telefone, 51 que é o código de Porto Alegre. Para ligar para São Paulo eu ligaria 011, para ligar para o Rio de Janeiro 21 e assim por diante. Esse sistema do DDD começou aqui no Brasil na virada da década de 60 para a década de 70 e continua ativo desde então. Como eu falei mais cedo, isso pegou bastante na identidade de alguns lugares, né? A pessoa começou a usar o código como referência para aquela localidade, para aquela região. Todo mundo aí se lembra da banda Charlie Brown Jr., né? Uma banda que era do estado de São Paulo, da cidade de Santos. E o código da cidade de Santos é o 013. E o 013 era parte mesmo do Charlie Brown Jr., com roupas, bonés e até um disco que eles lançaram que chamava La Família 013. Também na linha do rock dos anos 90, a gente tem a banda Planet Hemp com a música 021, que é o código do Rio, e a música fala sobre a realidade da vida no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília tinha uma revista que se chamava 61, que é também uma referência ao código do Distrito Federal. O mapa oficial dos DDDs para todo o Brasil é esse aqui. E eu vou pedir para vocês darem uma olhada na região mais central do mapa, que agora começa a nossa brincadeira. Bem, não tem que ser um especialista em mapas para verificar que tem uma diferença aí, né? Do que é o Distrito Federal e de como tá essa região do 61. Vamos colocar os mapas lado a lado. Então é isso, o DDD 61 ultrapassa os limites do Distrito Federal e chega até 12 municípios do estado de Goiás. Vamos ver quais são eles. Águas Lindas de Goiás, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa. Essa região é chamada de entorno do Distrito Federal. E se você nunca estudou sobre o DF, nunca pensou muito sobre Brasília, talvez tenha pensado assim, já sei, entorno do Distrito Federal são as cidades satélites, né? Só senti falta aí de Taguatinga, de Gama, Ceilândia, então. Não, não é isso. As cidades satélites, que hoje em dia, aliás, nem são mais chamadas de cidades satélites, pertencem a Brasília, pertencem ao DF. Essas que eu mencionei aí são cidades de Goiás, cidades que são do estado de Goiás, assim como, sei lá, Goiânia, Caldas Novas, enfim. Tem um vídeo aqui do canal que eu vou deixar ele aqui em cima, em que eu explico direitinho o que é o entorno do DF. Passa lá. Mas prosseguindo, como a gente viu, essas cidades de Goiás usam o DDD 61, que é o DDD do DF. Esse é o único caso do Brasil em que cidades usam em bloco, né, que a gente tem um bloco de cidades de um estado que usa o DDD de outro estado. Bem que o DF não é estado, mas enfim, todo mundo entendeu. O que a gente tem são casos em que uma cidade, isoladamente e oficialmente, usa o DDD de outro estado. Tem 3 casos envolvendo Paraná e Santa Catarina. Em 2 ocasiões, a cidade do Paraná usa o DDD de Santa Catarina e no outro é o contrário. Uma das cidades do Paraná que usa DDD de Santa Catarina é Barracão, que fica no sudoeste do estado, obviamente na divisa com Santa Catarina. Barracão é muito, mas muito interligada com Dionísio Cerqueira, que é um município catarinense, e também com Bernardo de Irigoyen, que pertence à Argentina. O esquema lá é daqueles que você realmente não sabe se está numa cidade ou em outra, ou até mesmo em outro país, né? Enfim, e aí nesse contexto o DDD de Barracão é o 49, que é o do oeste de Santa Catarina, cidades mais conhecidas como Chapecó, Lages e Curitibanos.
A outra cidade do Paraná que usa o DDD de Santa Catarina é Rio Negro. Rio Negro não está tão longe assim de Curitiba não, são 100 km de Rio Negro até a capital. Mas Rio Negro é muito interligada com Mafra, que é uma cidade catarinense. E aí nesse contexto Rio Negro pegou o DDD de Santa Catarina, pegou o DDD 47, que é o de Mafra, e também de outras cidades bem famosas como Blumenau, Joinville e Balneário Camboriú. A ocasião em que o Paraná dá o troco, em que uma cidade de Santa Catarina usa o DDD do Paraná, acontece com Porto União, que é um município catarinense. O DDD de Porto União é o 42, que é o mesmo DDD de União da Vitória, que é a cidade com quem Porto União está muito integrada, que forma uma grande conurbação. O DDD 42 é também o DDD de outras cidades do Paraná, como Irati, Guarapuava e Laranjeiras do Sul. E se você nunca ouviu falar de Laranjeiras do Sul, eu vou te recomendar um vídeo, tá aqui em cima, porque a história da cidade é bem interessante. Ó, tem bastante história pra gente contar ainda de DDDs trocados. Antes de continuar, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar de quem não for inscrito de se inscrever no canal e convidar vocês a participar do Clube do Esclave, para dar uma força pra gente. Com apenas R$5 por mês, você faz o nosso trabalho crescer ainda mais e ter seu nome de destaque no fim do vídeo. Espero você lá. Os próximos casos que a gente vai citar são casos em que essa troca de DDD se dá de maneira informal. Ou seja, não é que o código do município oficialmente é o outro, mas são cidades que têm uma grande interligação com outro estado. E aí nesses tempos de hoje em que cada vez menos gente tem telefone fixo, em que você pode pegar o celular de um lugar e usar no outro, as pessoas usam muito o celular do outro lugar com outro DDD. O primeiro caso que eu vou citar aqui é de Rondolândia, no Mato Grosso. Rondolândia é uma cidade pequena, de menos de 4 mil habitantes e que está a mais de 1.000 quilômetros da capital do seu estado, Cuiabá. Rondolândia talvez seja a cidade do Brasil que mais está desconectada do restante do seu estado. O próprio nome já dá uma pista, né? Rondolândia é muito mais ligada com Rondônia. Eu falei agora há pouco que Rondolândia está a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, mas a distância entre Rondolândia e a divisa Mato Grosso-Rondônia é de 10 quilômetros. Com isso, apesar de oficialmente o DDD de Rondolândia ser o 66, é muito comum a gente ver na cidade a utilização do DDD 69, que é o DDD de Rondônia. A gente vê isso aí na tela com um telefone de contato do Sicoob, o banco, como eu estou mostrando para vocês. E até mesmo no site da Prefeitura de Rondolândia tem um telefone de DDD 69. Ainda no Mato Grosso, mas indo para outro extremo do estado, muito longe de Rondolândia, a gente tem o caso de Barra do Garças. Barra do Garças é um município do Mato Grosso que faz conurbação com Pontal do Araguaia, que também é do Mato Grosso, e com Aragarças, que é de Goiás. O DDD de Barra do Garças é o 66 e o de Aragarças é o 64. Barra do Garças é uma cidade bem maior que Aragarças. A gente tem 68 mil moradores em Barra do Garças e cerca de 19 mil em Aragarças. E aí é bem comum a gente ver coisas em Aragarças que usam o código de Barra do Garças, que usam o 66 do Mato Grosso. Eu vou colocar na tela para vocês alguns exemplos de lugares em que isso acontece. Em uma das regiões de divisa entre São Paulo e Minas Gerais, esse fenômeno também ocorre. É o que acontece na divisa entre Águas da Prata de São Paulo e Poços de Caldas de Minas Gerais. Tem um bairro que pertence meio que às duas cidades. É um bairro que está longe do centro dos dois municípios. E nesse bairro a gente costuma ver exemplos de DDDs intercambiados. Por falar em Minas Gerais, mais um ponto em que a gente vê essa mistura de DDDs é na divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Para ser mais específico, nesse lugar aqui, tem o município mineiro de Além Paraíba e do outro lado do rio tem uma região que pertence ao Rio de Janeiro, mais especificamente ao município de Carmo. Só que a região central de Carmo fica aqui, muito mais longe do que a região central de Além Paraíba. Então é muito comum que a gente vê nesse lugar que pertence a Carmo, pertence ao Rio de Janeiro, o DDD de Minas Gerais, no caso o DDD 32. Eu estou pondo para vocês um exemplo da retífica influência onde isso ocorre. E o próximo caso que eu vou contar não é nem um caso de um DDD que é utilizado por outra cidade, vizinha, é bem diferente mesmo. É um caso em que o poder público de um local usou o DDD de outro local e deu uma baita confusão. Vou explicar direitinho o que aconteceu. A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que é um estado de DDD 67, contratou um serviço moderno, tecnológico, de telefonia para falar com os cidadãos. Só que esse serviço ele utilizava como código o código 11, o DDD 11.
Então o que aconteceu? O pessoal começou a receber ligação, lá no Mato Grosso do Sul, começou a receber ligação com o DDD de São Paulo. E o que aconteceu? Todo mundo achou que era golpe, evidentemente, né? Nesse mundo de hoje, com esses golpes em série, cada golpe um dia mais esperto que o outro e tal, e o pessoal começou a recusar a ligação. Imagina, você tá lá em Campo Grande, tá em Dourados, tá em, sei lá, outra cidade, Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, toca o telefone 11, aqui é da Defensoria. Eu falaria assim, tá bom, que hora que você vai querer o Pix, né? Enfim, o pessoal recusou a ligação e tal. A Defensoria teve que ir a público, teve que procurar a imprensa, emitir nota oficial para dizer que não é golpe, que eles estão mesmo usando o DDD 11. São Paulo tem o DDD 11, mas tem mais outros 8 DDDs. São 9 DDDs de São Paulo, indo do 11 até o 19. Com isso, São Paulo é o estado que mais tem DDDs. Isso se explica de maneira muito tranquila de entender, é por conta da população de São Paulo. Né? O estado de São Paulo tem muita gente, é o estado, com folgas, mais populoso do Brasil. Não só o estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo também tem números impressionantes. Eu acabei de falar de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a cidade de São Paulo é muito mais populosa que o estado inteiro do Mato Grosso do Sul. Eu estou pondo aqui do lado um vídeo que conto como São Paulo é grande, como os números de São Paulo são impressionantes. Passa lá e a gente se vê depois.